Olá, muito boa tarde e vamos virar o jogo mesmo. Estou aqui com o meu convidado, daqui a pouco eu vou revelar o nome para vocês, mas hoje o nosso tema é diversificação gastronômica, gestão de restaurante com perfis diferentes. É um desafio ou não é? A gente vai descobrir quais são os desafios, quais são os percalços e quais são também o sucesso desse negócio. O setor de bares e restaurantes do Brasil está vivendo um momento de prosperidade com um faturamento de mais de 100 bilhões no primeiro trimestre, segundo dados do PIB trimestral divulgados pelo IBGE. O consumo das famílias aumentou 1,5%, o que, obviamente, leva ao maior consumo da alimentação fora do lar e também você pedir dentro da sua casa. A Abrazel estima que o faturamento das bares e restaurantes tenha alcançado a 107 bilhões no primeiro trimestre. A projeção é de que o setor fature cerca de 428 bilhões até o fim de 2024, um crescimento de 3,3% em relação ao ano posterior. O aumento na renda familiar brasileira é um dos principais motivos, aliás, 2025, desculpe, é um dos principais motivos que contribuem para a alta no movimento dos bares e restaurantes. Em 2023, a renda média domiciliar per capita subiu para R$ 1.848, alcançando o maior patamar em uma série histórica dos últimos 12 anos. Esse resultado foi impulsionado principalmente por programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, e pelo crescimento no número de pessoas empregadas. Até abril deste ano foram criados mais de 958 mil vagas. Com maior poder de compra, é natural que as famílias brasileiras passem a redirecionar parte dos seus salários para alimentação fora do lar, como acontecia antes da pandemia. Esse movimento é essencial para a recuperação do setor, contribuindo para que bares e restaurantes se reergam e voltem a prosperar, afirma Paulo Simuti, presidente executivo da Abrazel. Apesar das boas expectativas, os empreendedores do setor ainda lidam com um alto número de dívidas acumuladas desde a pandemia, que impôs duras restrições aos estabelecimentos. Uma pesquisa realizada pela Abrazel em maio deste ano mostrou que 41% dos bares e restaurantes estão com pagamentos em atraso. Desses, mais de metade, 72%, devem impostos federais, 53% impostos estaduais e 38% empréstimos bancários. Para discutir o tema diversificação gastronômica, gestão de restaurantes com perfis diferentes, eu recebo agora o empresário e empreendedor Rodrigo Paes. Rodrigo, tudo bem? Bom demais, um prazer enorme estar aqui com vocês. Cara, a gente que agradece a sua presença aqui, a gente vai conversar um pouco. O Rodrigo atendeu prontamente o nosso convite. Hoje a gente vai conhecer a história de um empreendedor que transformou oportunidades em grandes negócios no mercado gastronômico. Ele começou acreditando em um ponto comercial, com coragem e visão nasceu o Tambagril, que há 12 anos é referência. 2 anos depois, o destino bateu a porta novamente e criou o Ribeirinho Peixe da Amazônia. E como quem empreende não para, em 2017 ele fundou a coquetelaria para os eventos da cidade com o Lebar. Hoje conhecemos de perto a trajetória de Rodrigo, um empresário que fez da oportunidade o ingrediente principal do seu sucesso. Rodrigo, como é que está hoje? Como é que estão os negócios? O que você pode dizer para a gente de experiência que você vem acumulando nos últimos anos, de sucessos e insucessos? Legal. Primeiramente, é um prazer estar aqui com você, Marcelo. Já acompanho o podcast há um tempo. Obrigado. 103º episódio. Não é para qualquer um, né? Estamos aqui, 103 pessoas brilhantes passaram por aqui. Que 102, legal. 103 com você agora. Porra. Pessoas brilhantes trazendo histórias de superação, trazendo aqui conhecimento, dividindo com a gente muitos perrengues, dividindo muitas vitórias. Pessoas que efetivamente nos ajudam a levar uma boa informação de qualidade para quem está do outro lado, aqui na nossa plataforma, que é o Amazonas Atual, que é o maior site de notícias, e isso não vai ser diferente desse bate-papo, que eu tenho certeza que você do outro lado vai gostar muito. Mas legal. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado. Cara, a gente está com essa experiência que você acabou de falar, né? São 12 anos de mercado, e os desafios eles são constantes, mas a gente vê que o mercado ele está... Na nossa área, como você bem falou no início, ele tá encaminhando aí, tem prosperidade, e eu acho que cada um cuidando das mais diversas áreas aí da organização, ele tende sim a prosperar. Acho que está todo mundo ajustando, né? Todo mundo passou por um momento de ajuste. Justo. Agora está começando a colher um pouco os frutos, mas tem gente ainda pagando o boleto anterior, né? Aquele momento de pandemia que foi muito difícil. Cara, o setor de restaurante foi um dos que mais sofreu. Entretenimento e restaurante acho que foram os que mais foram abalados. Com né? certeza. Você trouxe os dados aí, eu confesso que eu não acompanhava,
Mas realmente foi uma situação muito complicada e sem prazo de fim, né? A gente viveu ali que isso não volte nunca mais. Deus me livre, que Deus permita que a gente nunca mais passe por isso. E aqui foi o epicentro, né? Sim. Eu acho que quase que mundial, Manaus foi o que passou o maior perrengue. Verdade. Rodrigo, vamos falar de coisa boa. Bora. Dentro desse contexto todo, você já tinha alguma experiência na área antes de abrir seu primeiro empreendimento? Absolutamente nenhuma. E aí, cara? E nem experiência de vida, né? Eu era muito novo. Foi realmente algo bem desafiador e eu contei com pessoas do meu lado, né? Eu não posso... Sem dúvida nenhuma, o nosso sucesso ele se dá por esse trio que se formou lá atrás. Né? O meu sócio, o Diogo, ele já tinha um restaurante que já tinha 1 ano de funcionamento. E o meu irmão é o cara por trás do comercial ali, aliás, por trás do back-office, né? O cara que cuida das contas. Não me pergunte nada sobre conta, sobre CMV, que é o que eu menos me preocupo. Me preocupo em lançar coisa, em vender. Bacana. E tem que ter alguém ali para cuidar. Na retaguarda, dando suporte, justamente, olhando os números, ajustando, vendo lá a ficha técnica. Apertando a saída e aumentando a entrada. Perfeito. Então, isso daí com certeza ajudou muito, porque a experiência era zero, eu era ainda estudante. Né? Eu fiz 2 faculdades. A gente ali no fim do ensino médio, a gente já tem que estar decidindo o que vai fazer da vida. Uhum. E, com 16, 17 anos, obviamente, é muito difícil acertar na escolha, né? Então, eu tive... A primeira que você fez foi qual? Eu fiz as 2 juntas. As juntas? Foi. O meu ano foi o último Corajoso. ano. Cara, eu digo que sim, né? Era o que todo mundo falava. Meu Deus, coragem, que isso. Mas a grande verdade é que quando o aluno, a pessoa, o jovem, só tem que estudar, a vida fica um pouco mais fácil, né? Se eu soubesse que lá atrás, com 17 anos, 18, fazendo 2 faculdades, aquilo ali era o paraíso, né? Dos desafios. Seria o melhor dos mundos, né? Quanta preocupação eu tinha, né? Fazer prova, estudar e tinha tudo certo, organizado. E aí você escolheu quais foram? Então, eu fiz curso de administração na UEA, né? Na Estadual do Amazonas. Perfeito. E fiz direito na UFAM, na Federal. A administração você usa todo dia no seu negócio, Todo né? dia, o tempo inteiro. Fiz um MBA também em gestão de empresas, Bacana. Um pouco depois. E o direito eu acabei fazendo a OAB ali para direito do trabalho. Que também você pode utilizar no dia a dia. Eu já optei isso daí porque a gente já estava com a empresa aberta e operante, né? Então, eu já estava no último ano da faculdade de Direito. Até para não cair nas cascas de bananas que jogam para a gente, né? São muitas, né? São muitas. São muitas cascas. Então, foi bem bacana. As faculdades, elas se complementaram, assim, na minha... Você está falando de um negócio interessante, Rodrigo, que muitas vezes a gente opta por um negócio pela intuição, né? A intuição, a busca pelo dinheiro, a vontade de fazer, de construir, de empreender. Mas hoje, quando você olha para o teu negócio, ou para os seus negócios, a formação acadêmica, ela é importante para que você possa tomar decisão, ser analítico, fazer uma avaliação de cenário? Marcelo, definitivamente a informação ela é muito importante e hoje ela é abundante, cara. Perfeito. É impressionante como mudou de quando a gente abriu para hoje em dia. Hoje tem inteligência artificial, o cara elabora um plano de negócio da noite para o dia, dando as informações corretas ali, né? Então eu digo que mais do que uma formação acadêmica, você está bem nutrido ali de informações, de dados. E com isso e um pouco de intuição, eu acho que o feeling, né? Essa intuição combinada com feeling e conhecimentos, acho que são importantes para você poder ser mais assertivo. E junto a isso, como foi o processo de escolha do seu primeiro ponto comercial? Então, foi uma... Que a gente contou aqui um pouquinho da história, mas o que efetivamente foi? Cara, antes disso, eles estão comendo lá, vocês são bacana pra caramba, vocês estão comendo, tomando café, a gente está aqui trabalhando. Mas eu vou virar aqui a nossa ampulheta do tempo para que vocês possam degustar melhor e o nosso telespectador que está do outro lado possa acompanhar o podcast, tá bom? Obrigado. Tá legal, se sobrar alguma coisa, manda aí. Se sobrar alguma coisa, manda aí pra gente depois, tá?
Gente, tudo isso a gente fala aqui porque é ao vivo. A gente está ao vivo na plataforma do YouTube agora do Amazonas Atual. Depois a gente vai subir para o Facebook. Você que está do outro lado, é um prazer ter você aqui com a gente nesse bate-papo que a gente está começando agora. A gente está falando dos desafios de você tocar 3 negócios com perfis diferentes e uma pessoa que começou ali muito inexperiente, que julga que ter conhecimento é fundamental para que você possa tracionar o negócio e ter visão de negócio. E ele está falando exatamente sobre isso agora aqui para a gente. É isso aí. E, assim, eu ainda considero, tá, que a intuição, o feeling, ele veio me guiando ao longo do tempo, né? E o primeiro ponto, ele foi um marco justamente nisso. Eu e meu irmão, a gente não tinha experiência no ramo. Ok. No entanto, o ponto comercial, ele era muito central, como é até hoje o Tambagril, fica no meio do V8, em frente ao condomínio Efigênio Salles. E a gente simplesmente acreditou. E era muito próximo de onde a gente morava na época, era um lugar que a gente passava diariamente na frente, sempre falou, com base em pouquíssima informação, que aquilo ali tinha tudo para dar certo, em boas mãos. E acredito que a gente foi às boas mãos, que tocou ali no negócio, fez uma série de modificações. E aí você vai mudando, né? De acordo com o momento, você vai ampliando, você vai fazendo... muda o tempo inteiro, cara. Eu acho que é uma dos segredos aí da longevidade, é você estar adequando o seu negócio, né? Eu ouvi um dia do empreendedor, do empresário, Rodrigo, que o cliente ele sempre quer ver alguma coisa diferente. Então você não pode deixar o negócio virar paisagem. Você sempre tem que ter um ingrediente diferente, um produto diferente, tem que ter uma pegada diferente, seja uma reforma, a mudança de cardápio, o layout. Exato. Isso vai oxigenando a relação comercial, né? Eu brinco que eu tenho um pavor do cliente que vai lá todo dia. Porque eu amo aquele cara, né? Como eu tô diariamente dentro dos negócios, eu já fiz muitas amizades lá dentro com clientes que hoje são meus amigos mesmo, posso falar desse jeito. Mas o cara que vai lá todo dia, uma hora ele vai enjoar, assim como enjoa da comida de casa, né? Então a gente abre as pernas, literalmente. Tem gente que almoça lá 3, 4 vezes por semana. Às vezes o cara pede um prato que não está no cardápio e a gente faz. E tudo isso vai ao encontro da próxima pergunta que eu vou te fazer. Não sei qual a sua percepção, mas a gente tem assim um pouquinho de olhar para o dia a dia do mercado e o segmento de alimentação constantemente abre e fecha a porta. Abre e fecha a porta. Muito, né? Né? Tem gente que abre e fecha a porta. Outros segmentos também, mas a alimentação assim, é muito latente. Né? A gente percebe muito. Né? Abre uma pizzaria, 6 meses depois fecha. Abre o restaurante, daqui a pouco um ano fecha. É uma judiação enorme isso acontecer. Né? Mas isso acontece muito frequentemente. Para que isso não aconteça, um dos pontos importantes, a meu ver, e eu gostaria de ter a tua visão, obviamente, é uma estratégia de fidelização de cliente. Né? Você tentar fidelizar o cliente. O que vocês fazem nos seus negócios, nas 3 operações, para que você possa fidelizar os clientes e manter essa longevidade? Perfeito. Então, em todas as operações, a gente, primeiro de tudo, o mais importante é a gente conhecer o nosso cliente. Né? Okay. Então, a gente ter um CRM operante, manter o contato com aquele cliente sempre que possível. Quando é um cliente que realmente vai com uma frequência muito grande, as minhas 2 operações, uma fica num lugar muito central, residencial, né? E a outra fica no... Pode falar os nomes, tá? Não, eu falei da primeira, eu falei do Tambagril, Tambagril. Né? E o outro fica no Distrito Industrial. Perfeito. Chama Ribeirinho. Ribeirinho, Pestes da Amazônia, fica no meião do distrito, do lado da bola da Samsung. Conheço ali, sempre almoço ali com algum cliente. Legal, ali. Sempre. Então... E tem um caldinho de peixe sensacional. Obrigado. Muito obrigado. Conhece mesmo, ele não está mentindo não. Eu tenho um caldinho de peixe muito bom lá. Eu sempre vou lá com um amigo que tem um escritório de contabilidade ali próximo, que está ali. Alguns clientes que a gente atende ali de indústria de injetora plástica e também um cliente da área de terminais que também fica por ali. Vez ou outra a gente passa por ali. Vamos almoçar? A gente vai lá com vocês. Legal. É muito bom lá. Que bom, fico feliz. Então, acho que é isso, cara. Você conhecer o seu cliente, recompensar ali aquela fidelidade, aquela presença. E tem que ter um CRM, né, Rodrigo? Tem, então. A gente está até melhorando isso agora. Estou falando com um sistema chamado CRM Bônus. Tá. E a gente vai provavelmente estar aplicando ele aí no próximo mês ou outro. Perfeito. E vai ser bem legal. Vai com certeza modernizar aí essa... Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. O que você gostaria de ter ouvido quando você começou a empreender? Boa pergunta. Vamos lá.
Cara, que a concorrência faz bem. Eu acho que talvez a concorrência já me tirou noite de sono em todas as direções, principalmente no início. Talvez que todo mundo é substituível. Perfeito. Tá? Já perdi funcionários, às vezes, por assim, eu fazendo a minha parte, mas, enfim, não foi suficiente. Ou por qualquer motivo que seja, uma mudança de estado da pessoa, que também já me tirou noites e noites de sono. Mas nada abala. Mas voltando sobre a concorrência, eu quero continuar Quantos falando. colaboradores você tem hoje no Macro? A nas gente 3 tem, operações? Uns 50, 60 colaboradores, mais ou menos. Como é que está esse negócio da gente conseguir reter pessoas? Como que você está olhando isso? Então, que está cada vez mais escasso, né, Rodrigo? Está muito escasso. Na verdade, o que acontece? A gente tem hoje... a gente tem um ecossistema, né? Perfeito. São as 3 empresas, elas coexistem ali, uma precisando de um pouco da outra. Ok. Vou já falar sobre isso. Até para você ganhar eficiência operacional. Perfeito, né? Exatamente. Exemplo, o Lebar, né, que é uma operação de bar, que funciona mais nos fins de semana. O Lebar, ele é uma empresa de coquetelaria itinerante, né? A gente vai para todos os lugares. Eu brinco que a gente nunca fez velório e só. O resto a gente já fez. E quem estiver vendo aí, tiver um velório animado, contrata a gente, porque faz parte da minha da vai ser a primeira missão. Oportunidade. Mas a gente faz muito aniversário, casamento, evento em lojas, enfim, concessionárias de carro. Tudo que cabe uma celebração, Perfeito. coquetéis, drinks de alto padrão. E aí, como é uma empresa de fim de semana, e meus funcionários folgam nos fins de semana, muitos deles prestam um serviço de freelance lá. Faz uma extra ali. Muito bacana, são muito bem remunerados. Hoje é uma briga para estar lá dentro. Querem estar. Querem muito estar. Então, quando tem um fim de semana que é um pouco mais fraco, eles já me cobram. Pô, e aí, não vai ter nada? Bacana. Então, a gente tem isso e usa o espaço das 2 lojas. Uma é o nosso estoque de bebidas, o nosso escritório, fica muito próximo do Tambagril. E a outra é o nosso estoque de secos, de equipamentos, de bares e tal, que fica na outra operação. Então, assim, essa parte dos funcionários também fazerem parte da terceira empresa, com certeza é algo que aumentou muito a longevidade ali, diminuiu a minha rotação. Você consegue de funcionário. otimizar, você consegue encaixar as pessoas, valorizar. São muito bem valorizados, enfim. Mas a gente está com um desafio bem grande com novos funcionários. Tá difícil de contratar, né? Tá bem difícil de contratar. E em todos os segmentos. Eu tenho ouvido falar bastante dessa... A gente olha assim, porque a gente fala assim, não, mas é por causa que o setor de restaurante, ninguém que é primeiro emprego quer trabalhar. Não é isso. Né? Você olha para a área de advocacia, você tem falta de mão de obra. Você olha para a contabilidade, tem falta de mão de obra. Você olha para a pizzaria, tem falta de mão de obra. Então, assim, nós temos, na verdade, um apagão de pessoas disponíveis no mercado de trabalho. Então, assim, e tem muita vaga e pouca gente para trabalhar. É isso que está acontecendo. E assim... a gente tem bastante funcionário com muito tempo de casa. Isso é bom. Isso é muito legal. Por exemplo, a gente tem 12 anos de funcionamento no Tambagril. Eu tenho uma funcionária que completou outro dia, a gente até postou no Instagram, 11. Então, isso é muito legal, Ninguém muito fica gratificante. 11 anos numa empresa que não é boa. Pois isso, exatamente. Isso me traz uma energia boa pra caramba. É assim como ela tem outros de 8, de 9, de 10. A gente está percebendo essa dificuldade com a nova geração. Perfeito. Né, para recrutar, para colocar numa vaga ali que está substituir. faltando. Então, a grande maioria, a gente tem uma grande fidelização. E no um ou outro que a gente está precisando para encaixar ali no time, está tendo uma dificuldade. E a gente falou sobre a fidelização, que é um viés importante, que é algo que efetivamente descola da concorrência. E aí você fala assim, poxa, eu quero mencionar sobre a concorrência. Eu também quero falar um pouco mais sobre concorrência, porque eu acho que a concorrência é super salutar. Né? Ela faz você olhar para dentro do negócio, você ser mais eficiente, você está sempre inovando. Qual a sua percepção de concorrência nos 3 segmentos que você atua, sobretudo quando diz respeito ao cliente, o foco efetivo no cliente? Cara, eu acho que assim, qualquer que seja a área, o cliente é sempre o mais beneficiado numa concorrência, certo? Então,
por exemplo, nas 3 áreas, na verdade são 2 áreas que eu atuo, né, em 3 negócios, negócios. Mas dois segmentos Cara, diferentes. A quantidade de vezes que eu melhorei por causa de uma concorrência, melhorar desde o meu cardápio, tornar o meu atendimento mais técnico, mais eficaz, melhorar minha estrutura, assim, da água para o vinho, foram várias vezes ao longo da nossa trajetória, né? A gente tem um padrão de estar mudando com frequência, mas a gente já acelerou essa mudança algumas vezes, ou já também mudou a direção dessa melhora por conta de concorrência. E sempre o mais beneficiado é o cliente. Perfeito. Gente, a gente está num bate-papo aqui super interessante, estou falando aqui com o Rodrigo, e agora eu vou pedir só um minutinho aqui para o Rodrigo para que ele possa aproveitar da melhor água do Amazonas e convidar você também para tomar uma água que ela efetivamente mata a sede, que ela tem o maior pH da região norte, que é a água Toia, que você encontra... Sabe, 2 tamanhos diferentes, você encontra ela natural e com gás, você encontra ela nos restaurantes, os melhores restaurantes da cidade e nos melhores estabelecimentos da cidade. Então, convido você para tomar a melhor água do Amazonas, que é a água Toia, a melhor água da região norte, com certeza. E além da água Toia, nós temos lá os refrigerantes, né? Tem uma linha de refrigerante da marca Teté e também agora tem o Ringo, que é aquela bebida que faz você acelerar a sua capacidade de pensar, de agir naquela noite maravilhosa. Então ele faz bem para a saúde também. Algumas pessoas têm que evitar por uma questão de saúde, mas a grande parte das pessoas gosta lá do Ringo, que ele é muito gostoso. Então convido para você a melhor água que tem, água Toia. E eu estou batendo um papo aqui, a gente está falando aqui sobre diversificação gastronômica, gestão de restaurante com perfis diferentes. E o meu convidado, o Rodrigo, está trazendo para a gente a experiência dele. Ele já falou aqui algumas coisas sobre concorrência, fidelização, da importância do ponto, quando ele iniciou o negócio dele, das 3 operações, do ecossistema formado por essas operações, a oportunidade de otimizar a mão de obra para ser mais eficiente, tudo isso dentro do mesmo negócio. Rodrigo, e para o futuro? O que você vem enxergando para o futuro dentro dessa sua trajetória? O que você imagina? Tem planos de novas casas? Tem sim. Ou é segredo? Não, tem plano, tá para se tornar aí uma realidade. A gente está entrando num novo segmento dentro da gastronomia. Perfeito. Não vou falar ainda, mas está muito próximo de eu poder falar. E a gente está bem empolgado aí com o projeto. Vai botar uma boa energia nele para que prospere. Então, onde sai essa energia? De onde sai essa energia? De onde sai essa energia de tocar 3 negócios? Porque dá um trabalho danado. Dá um trabalho. Não dá para falar que não dá trabalho. Dá trabalho, claro. Né? A noite sem dormir. Tem hora que a gente fica contando ali que no final do mês tem que ter movimento, tem que ter cliente dentro da casa, tem boleto para pagar, tem fornecedor. De onde que sai toda essa energia? Cara, eu penso que a nossa idade produtiva, né, que bom, hoje cada vez mais ela é estendida, né? Meu pai tem 73 anos, é médico, é cirurgião vascular, Dr. José Carlos Parleme, pai, um beijo, te amo. E ele tá, não parece, meu irmão, ele é o novo 60 anos, né? O cara com 73 hoje, ele é o novo 60, novo 60. Né? Mas eu acho que quanto mais novo, mais você tem que trabalhar. Não digo mais que menos tem que dormir. O novo empresário, ele já quer dormir um pouco mais do que o antigo, não é verdade? Eu estava discutindo isso sábado com um grupo de amigos, que eu acho que dormir é a última coisa que a gente tem que fazer. Né? Eu acho que tem muita Vai coisa... dormir muito quando Depois, descansar. Né? A última coisa a fazer é dormir. Tem muita coisa para a gente aproveitar, muita energia para colocar em coisa boa, para criar coisas boas, para criar empreendimento, negócio. Cara, eu sou assim apaixonado, sabe? Eu tenho 3 operações, vou montar a 4ª. Pô, que legal isso daí. Geração de emprego, trazer coisas novas para a nossa cidade. E Manaus tem muito espaço ainda. Muito. Manaus é terra de oportunidade ainda, né? Muita. Quando a gente viaja um pouquinho, a gente vê o tanto de coisa nova, diferente. Tem até que ter cuidado nessa... Eu já vi muito, você falou ainda agora de coisas que fecham o tempo inteiro e tal, que é muito triste. Mas eu acho que tem muito da pessoa querer aplicar em Manaus de qualquer forma, né? Algo que ele vê em outros estados, nem tudo sem cabe conhecer na nossa a nossa cultura, particularidade. claro, né?
Manaus é muito particular. Muito particular. Muito particular. Não, eu fico vendo, tem hora que você abre um negócio tudo bonitinho, todo perfeito, do lado de um aberto, fedorento. E o cara tá ali na esquina, aí você passa, não, vou comer aqui mesmo, que aqui é mais gostoso. Já o pão pensou? O pão com queijo coalho, é mais gostoso o pão com tucumã, o suco de taperebá, o mingau de banana, e por aí vai. Né? Exatamente. Então, assim, tem muita coisa particular que a gente tem que olhar para isso. Tem, né? Claro que tem. É a mesma coisa, me permita entender isso contigo. A tua operação que você tem lá no distrito, você certo. tem um perfil. E a que você tem aqui na Efigênio Salles é um outro perfil. Isso. Você tem que tratar de maneira diferente. Né? Tem, claro. A logística é completamente diferente. Foi um desafio enorme a gente adequar. Porque a culinária é muito parecida. Ok. No entanto, os tempos são completamente diferentes. Perfeito. O cara que tem aqui, ele passa 50 minutos, 1 hora e tal na mesa. Lá ele passa 30, 40 minutos. Ok. Porque ele tem que retornar. Ele tem 1 hora de almoço, então essa 1 hora tem que incluir o deslocamento de ir e vir. Uhum. Sentar, comer, pagar a conta e ir embora. Detalhe importantíssimo. Isso. Então, a gente, no início, foi bem difícil. E aí, esses percalços, né? Você vai. Não tem receita de bolo, né? Não dá para o cara Não falar, não existe, faz assim. cara. É no dia a dia, não é? É no dia a dia, tu vai Você vai preparado. experimentando, vai fazendo, vai ajustando. Mudando, ajustando. Várias vezes a gente pensou... E essa que é a arte de empreender. Eu acho que é isso. Legal. É muito difícil você ter ali debaixo do braço aquele livro, né? Seguir, enfim, trate os funcionários de tal forma, faça isso. Eu sigo tudo avesso a esse livro aí. Como eu falei. E tá dando certo. Tá, cara. Tá dando certo. Tá indo bem. Gente, eu tô batendo esse super papo aqui com o Rodrigo, vou pedir mais um minuto para o Rodrigo. Agora eu vou falar com você sobre a nossa Conexão NRF 2026. E dentro dessa Conexão NRF, eu quero falar para vocês que a NRF é uma feira de varejo mundial que acontece em Nova York. Já temos data marcada a partir do dia 10 de janeiro, do dia 10 a 15 de janeiro, estará acontecendo em Nova York a maior feira de varejo. E uma das coisas muito legais que acontece lá são os eventos com os CEOs de grandes empresas. Então, por exemplo, na última NRF, nós estivemos lá com a Carrie Berry, que ela é a CEO da Best Buy. Best Buy é uma das maiores empresas varejistas do segmento de eletroeletrônicos dos Estados Unidos. Né? Best Buy que inovou a forma de vender, inovou na forma... Tem muitos brasileiros que trabalham na Best Buy e estão ali para servir e vender tecnologia de ponta com gente super qualificada. Inclusive a Best Buy é reconhecida nos Estados Unidos como a empresa onde os seus colaboradores são aqueles que mais conhecem o produto, aquilo que eles ofertam para o cliente. Então eles têm a solução porque eles conhecem muito bem o produto. Então esse é um dos exemplos. E este ano de 2026, janeiro próximo, serão mais de 400 palestrantes, dentre eles palestrantes de grandes empresas, CEOs de grandes empresas. Então, se você quer fazer parte dessa conexão, estar com a gente na delegação do IBV com a FGV, entre em contato agora com 98590-4300 ou faz o seguinte, aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e você pode ter maiores informações. Vai fazer parte da delegação da FGV, que é a maior empresa, que é o maior centro acadêmico de excelência de formação de pessoas. Juntamente conosco do IBVV, vamos estar juntos em Nova York participando da NRF 2026. Beleza? E isso dito, eu quero voltar aqui, mas eu quero voltar para falar com você sobre um parceiro nosso super especial, que eu quero pedir para as meninas lá pegarem lá o brinde do Rodrigo lá, que é aquele brinde especial da Edebrindes. Edebrindes, que é o nosso parceiro de negócios, é o nosso parceiro aqui do Virando o Jogo. A Edebrindes, que ele tem mais de 4.000 itens para servir você. Então, se você quer ofertar um brinde para o seu cliente, se você quer fazer algo para o seu colaborador, a Edebrindes ele tem mais de 4.000 soluções para te oferecer. E dentro dessas soluções você tem lá itens sustentáveis, você tem mouse, você tem squeeze, você tem copos térmicos, você tem mochila, você tem kit churrasco. Então é uma infinidade de itens, sempre com o melhor custo-benefício. Então entra em contato agora através do www.edebrindes.com.br e você pode falar com o meu amigo Oséias da Edebrindes. E eu vou voltar aqui para esse meu bate-papo com o meu convidado, que o Rodrigo tem 3 operações diferentes. Rodrigo, dentro dessas 3 operações, desses 3 negócios, quais são os maiores desafios no que diz respeito à gestão? Gestão. Cara, gestão de pessoas, né? Eu acho que esse é o desafio, acho que mundial. Você motivar, você manter a sua equipe coesa, remando na mesma direção, todos os dias, né? Nos restaurantes a gente funciona
todos os dias do ano, com exceção de 2. Não tem parada. Dia 25 de dezembro e dia 1º de janeiro, são os 2 dias que a gente não fecha. Perfeito. Então, sem dúvida nenhuma, gestão de pessoas, desafios, os externos, né? São também, que ocorrem de vez em quando. Gestão de custo, Rodrigo, como é que está esse negócio? Então, porque a gente ouve falar que não tem inflação, mas todo dia que eu vou no supermercado, o óleo está com preço diferente, o ovo está com preço diferente, o pó de café subindo todo dia. Cara, como absurdo. que você faz gestão de custo, cara? Como que vocês fazem gestão de custo? Não é a minha tarefa no grupo, mas a nossa gestão é o seguinte: manter, sempre comprar bem, né? Para tentar reduzir essa diferença. É sempre difícil tu se manter com a tua margem, né? Até porque se a gente repassasse o tempo inteiro que aumenta do lado de cá, ficaria impraticável pro cliente. Tem coisa que você tem que absorver dentro de casa. O tempo inteiro, em todo E buscar canto. eficiência em outro lugar. Exatamente. Então, com certeza, esse é um grande desafio, né, do nosso mercado. A gente é pego de surpresa de vez em quando, né? Olha, o passagem de ônibus aumentou 20%, 30% da noite para o dia. E as pessoas não se dão conta do efeito dominó que isso gera. Ok. Né? Imagina, desde o supermercado que tem 300 funcionários que vai ter que pagar 30% a mais vale da noite para o dia, vai aumentar já o preço ali do item que eu compro. E eu também pago a mais para meus funcionários chegar lá. Okay. Então, enfim, um efeito dominó aí sem fim. Rodrigo, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Complicado. Dentro desse segmento de gastronomia, segmento de bares e restaurantes, a gente tem uma entidade muito legal que é a Brasel, né? Muito legal. Eu penso que a Brasel ela tem e vem cumprindo um papel muito bacana, sobretudo aqui na nossa região. Com certeza. Primeiro com o Rodrigo, né? E agora com o Franco, né? Já tiveram outros grandes nomes que passaram. Lilian, né? ficou um tempo. Lilian bom. ficou um tempo. Isso. O Fábio do Guiotto, né? Sempre teve muita gente boa à frente da com Brasel. certeza. Para quem está nos assistindo, para os nossos internautas, para os nossos telespectadores, qual que é a importância da Brasel? E você recomenda para quem tem um pequeno negócio, um médio negócio, enfim, no segmento de restaurante, é importante se associar à Brasel? Cara, eu recomendo a Brasel, assim, de olhos vendados. E eu não estou ganhando nada para falar isso, e nem tá? eu. Porque as pessoas acham que a gente está aqui não, falando. E nem eu. Não, é que eu acho que a entidade tem uma força muito bacana. Ela é muito bacana mesmo. Cara, ela atua em todas as frentes. Ela luta pelo nosso interesse com força, né? Porque ela representa uma infinidade de restaurantes, então ela fala com voz ativa, ele se mantém muito, muito ativo na Assembleia. Não tem uma lei que vai contra o nosso interesse que passa ali sem eles perceberem, lutarem. Fora a rede de apoio que tu cria quando você faz parte da Brasel, eu vou te falar, valeria a pena pagar para estar lá só para fazer parte do grupo de WhatsApp. Todos os problemas ali que tu passar, muita gente vai querer te ajudar e muita gente já passou por aquele problema. Sempre tem uma solução, sempre tem uma indicação. Indicação, enfim. Eu tenho grandes amigos que estão lá, né? A Andrea Matos, que é da Top Frozen, faz parte da Brasel, a da Enjoy, a Larissa, a dona Larissa da Enjoy. Aí tem o Rogério Cunha lá da Lopiano. Pouco tempo ele tem de experiência, 30 e poucos anos. Tem a dona Carla Monteiro lá do Grupo Wilson Monteiro, assim, o próprio Gabriel Geraldo, que a gente comentou agora há pouco. Então, assim, é uma turma muito legal, né? Que acaba que troca muita informação. Ali, olha, estou precisando de alguém que faça uniforme profissional. Estou precisando que quem fornece CPI. Então, acho que além de cumprir um papel institucional importante, ainda tem esse network que ajuda. Cara, para o cara que está abrindo uma empresa nova do nosso segmento, é indispensável que ele participe daquilo. O preço que se cobra é baixo, perto do que ele pode usufruir. Eu acho importante a gente falar isso aqui. Claro que é. E deixar claro, porque assim, não tem interesse a gente falar isso, mas acho que o interesse maior é da pessoa abrir o negócio, prosperar, gerar mais emprego, né? E eu acho que essa tua visão muito legal de a concorrência é bom, a concorrência fez eu mudar, a concorrência faz eu sempre estar olhando meu negócio de maneira diferente, e quem ganha com isso é o cliente. E por falar em cliente, quais são as mudanças de comportamento que você tem percebido no cliente, Rodrigo? Cara, vamos lá. O cliente ele vive uma constante mudança, né? O cliente sente, dependendo do teu ramo, mais ou menos, né? Mas o cliente sente os efeitos de uma economia instável,
né? Os restaurantes que funcionam somente à noite, que são geralmente mais opcionais. Exemplo, meus restaurantes, eu estou num distrito industrial, no coração lá do distrito, do lado das fábricas. Naturalmente as pessoas têm que sair para almoçar, né? E eu sou bem conveniente a eles. Mas outros de ticket médio mais alto, eles sofrem a mudança ali de uma economia instável de uma forma constante a própria mobilidade e é na hora, urbana, né? A gente falou agora do Vale do Transporte, que acaba que você tem que gera um custo maior, mas a própria mobilidade, né? Você não pode ficar aberto até mais tarde em alguns segmentos, porque você não tem condução, você não tem mobilidade Exato. urbana para levar o colaborador para casa. Exato. Aí você tem que contratar uma rota, consequentemente aumenta o seu custo. Exatamente. Né? Por isso, se você não consegue absorver esse custo, você fecha mais cedo. E aí as pessoas chegam em Manaus, não tem opção de ir para um restaurante, porque está fechado. É isso que acontece, é isso que acontece. Então essa é uma cadeia muito... A questão da segurança, né? Hoje a gente está muito sensível à questão da segurança. Então, assim, são muitos desafios que o empreendedor nesse segmento tem. E dentro desses desafios, o que eu quero saber contigo e os órgãos reguladores? Qual que é o papel nesse negócio? Ajuda, interfere? Tem gente que bate na porta ali para exigir aquelas licenças mirabolantes? Como é que é isso? Cara, tem sim. Acontece com frequência. Isso daí o empreendedor ele não tem como fugir. Perfeito. Né? Então, o ideal é você estar dentro de todas as... Está preparado, né? Está preparado. Está dentro da legislação. Não tem como fugir daquilo. Então, a gente tem nutricionistas, né, que estão lá cuidando daquela situação mais burocrática o tempo inteiro. E, cara, é muita burocracia, né? Para tudo. Desde a limpeza do ar-condicionado tem que ser semestral e tem que estar documentada, de cozinha é trimestral, e o óleo tem que ser trocado há tanto tempo e tem que ter também documento. Enfim, tudo etiquetado. Data de validade. Data de validade. Então, muitas vezes, eu hoje olho as notícias de uma forma um pouco mais criteriosa, né? Muitas vezes supermercados e às vezes restaurantes recebem uma fiscalização e sai na mídia carne vencida, estragada, qualquer coisa parecida. Na verdade, ela só não está etiquetada. Perfeito. Então, muitas vezes tá dentro, tem que ter esse discernimento. Estaria dentro da validade, só que a pessoa não, às vezes não tem o suporte que os restaurantes um pouco maiores têm e não sabem nem que estão fora da norma, né? Às vezes não é nem por uma maldade, né? Não, claro que não. Desconhecimento. Então é um desafio, mas não tem para onde fugir. Tem que estar dentro das normas, senão... Rodrigo, eu vou deixar uma pergunta aqui no ar para você. Qual que são as principais ações que vocês fazem nas 3 operações para que você possa chamar a atenção do cliente? Quais são as estratégias de marketing que vocês estão utilizando? Mas você responde já, que enquanto isso eu vou falar com você que está do outro lado sobre o melhor sistema de gestão que chegou em Manaus, o sistema que vem chegando de Minas Gerais, é o Frontsys. Frontsys, ele tem ali um módulo chamado órgão. Então você consegue fazer gestão financeira, você consegue fazer gestão de negócio, você consegue fazer gestão de compras, tudo isso na palma da sua mão. Então o Frontsys está revolucionando e com um preço super interessante. E olha só, gente, a Frontsys chegou em Manaus e eles estão fazendo uma promoção de lançamento que é o seguinte: você não paga a taxa de implantação, você só vai pagar a mensalidade depois de 30 dias do sistema implantado. E você vai ter gestão de estoque, você vai ter gestão de serviço e dentro do órgão, dentro do Frontsys, você tem ali a capacidade de ter um CRM, que é aquilo que o Rodrigo acabou de falar, que você tem que alimentar ali os dados do cliente, saber o nome do cliente, saber data de nascimento, saber qual a profissão, para que você possa gerar relacionamento com esse cliente. E você ter também dentro do órgão, dentro do Frontsys, que é a gestão fiscal. Então entre em contato agora com o 985 90 4300, está aparecendo para você aí informações super legais do Frontsys. Chegou em Manaus para ficar e para fazer a diferença no seu negócio e ter informação na palma da sua mão. Então o Frontsys, sistema de gestão, 985 90 4300. Voltando para cá, enquanto termina de rodar ali na nossa tela aí para você do outro lado, e eu agradeço muito a sua audiência, eu quero indicar para você uma dica de um livro super legal que é Comece pelo Porquê. Por que algumas pessoas e organizações são mais inovadoras, admiradas e lucrativas do que outras? Porque algumas despertam grande lealdade por parte dos clientes e funcionários. Para Simon Sinek, a resposta está no forte senso de propósito que as inspiram, que leva essas empresas a fazerem algo diferente.
Ao publicar esse livro, o autor iniciou um movimento que tem ajudado milhões de pessoas a encontrar o sentido maior do próprio trabalho e, assim, inspirar colegas e clientes, ilustrando suas ideias com as fascinantes histórias de Martin Luther King, Steve Jobs e irmãos Wright. Simon mostra que as pessoas só irão se dedicar de corpo e alma a um movimento, a uma ideia, a um produto ou um serviço, quando elas compreendem o verdadeiro propósito por trás deles, ou seja, qual o porquê desse negócio, por que ele existe, por que ele está acontecendo. Então, indico para você essa obra super bacana, já li, recomendo, comece pelo porquê. Foi? É isso? O meu amigo, meu convidado, Rodrigo, está tomando uma aguinha aqui, está dando um tempinho. Matou e eu vou... até minha sede aqui, viu? Matou a tua sede toia. com a melhor água. E eu aproveito aqui para mandar um forte abraço para a dona Vitória Aguiar, para o seu Rodrigo Aguiar, e para a Amanda, para a Luana e para o Rodriguinho, todos parceiros de negócio nosso aqui. E quero falar com você sobre um assunto super importante, que é o nosso Minuto Empreendedor. Então, você que é empreendedor, empresário, não pode ficar fora desse Minuto Empreendedor. E eu quero falar com você sobre o PDI. O que é o PDI? É um programa de desenvolvimento individual. Muitas vezes você tem um colaborador, a coisa mais fácil que seria você demitir essa pessoa. Mas é a coisa mais onerosa e custosa, sobretudo nessa escassez de mão de obra que a gente acabou de falar aqui. O que eu recomendo para você? Que você faça ali um PDI, um Programa de Desenvolvimento Individual. O que ele faz? Ele visa desenvolver essa pessoa, desenvolver esse colaborador, a partir de uma análise. Quais são os seus pontos fortes? O que você pode extrair de melhor dele? Quais são os pontos fracos? O que você pode melhorar nesse colaborador? E tudo isso de maneira organizada, de tal modo que você consiga estabelecer um programa, um cronograma de treinamento para ele. E esse programa de treinamento não precisa demandar horas e horas e horas. Às vezes é através de um texto, às vezes é através de um vídeo, né? De um vídeo curto que você passa ali para o seu time, que você recomenda para ele. Às vezes é através de um pequeno livro. E hoje a gente tem audiolivro que ele consegue escutar, mas o importante é você desenvolver pessoas através de um programa super interessante, que é o PDI. Você faz isso da sua própria empresa. Agora fica uma dica. Você só pode ensinar quem quer aprender. Guarda essa para ti. E eu vou voltar aqui com o meu convidado, com o Rodrigo Paes Leme, agora que a gente vai para o vai e vem. Rodrigo, são perguntas curtas, respostas rápidas, para a gente conhecer um pouco mais você. Nosso tempo voou, né? Essa ampulheta do tempo, o tempo passa muito rápido. Rodrigo chegou aqui, falou que a gente vai conversar, a gente não combinou a pauta aqui, a gente não combina antes, mas é um papo para a gente levar para você informação de qualidade, ter um convidado sempre aqui que tem uma visão interessante. São mais 103 pessoas que passaram por aqui, deixando para você sempre um recado importante de empreendedorismo, de negócio, para que você possa também empreender e crescer. Vamos lá, Rodrigo, o que é mais importante, cérebro ou apresentação? Cérebro. Empreender é? Se desafiar todo dia. Qual a lição mais importante que a vida lhe ensinou? Resiliência, foco, trabalho. Sua maior alegria? Estar com a minha família e meus amigos. Seu diferencial? Puta. Ele falou que não ia me deixar numa situação difícil. Eu tenho aqui, essa visão de negócio. Empreender em 3 negócios diferentes é um diferencial. Cara, eu acho essa versatilidade. Na verdade, eu acho que eu tenho muita empatia. Bacana. Tanto para cliente, para colaboradores. Acho que isso me leva diferencial longe. E empatia, legal. Uhum. Quem é Rodrigo Paes Leme? Um quase jovem. Quase jovem é ótimo. Apaixonado pela vida, pelo sol, por esporte. Acabou de casar faz 7 meses. Apaixonado loucamente pela minha esposa. Legal, muito bom. Beijo, amor, Eduardo, te amo. E é isso aí, cara. Eu acho que era para ter sido mais curto, mas eu fiz um resuminho aí. Tá certo. Rodrigo, quero agradecer muito esse bate-papo. Quero que você aproveite esse rápido tempinho que nós temos ainda para se despedir dos nossos internautas, nossos telespectadores, nossos ouvintes que estão aqui conosco nesse Virando o Jogo. Legal, cara. Eu quando a gente conversou aqui em off, né, eu falei, não vim com nada escrito, não tô vim de guarda baixa, e realmente foi muito bacana estar aqui. E espero que quem assistiu tenha gostado aí do nosso bate-papo, que tenha conseguido anotar um insightzinho aí para o seu negócio, para a sua vida. E tô aí, sempre que precisar,
Bacana. Rodrigo, quero Estarei na agradecer área. muito a sua participação aqui com a gente, agradecer tua experiência, visão de negócio, falou coisas super interessantes aqui, como é importante, né, você ter essa eficiência operacional, olhar para o time, olhar para as pessoas, né, aproveitar esses talentos. Tem uma pessoa que você está completando 12 anos de negócio, tem uma que está há 11 anos, né, como isso é gratificante, isso é importante. Então, assim, deixou muitos insights, com certeza, que o nosso internauta, o nosso telespectador vai levar consigo. Quero agradecer a você por esse momento, agradecer por essa tarde maravilhosa e convidar você para o próximo podcast da próxima terça-feira, episódio 104, comigo, Marcelo Salum, aqui na Amazonas Atual. Até a próxima.